Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Marcelo e na nossa videoaula de hoje falaremos sobre a queda do Império Romano. Desagregação é o termo que os historiadores utilizavam para explicar a queda do Império Romano, que aconteceu em 476 depois de Cristo, quando o último imperador romano, Augusto, foi destituído por Odoacro, rei do povo germânico Érolo. A parte ocidental do império foi ocupada pelos germânicos e a parte oriental continuou existindo sob o nome de Império Bizantino. A crise do Império Romano iniciou-se a partir do século II ou III depois de Cristo. Marcaram esse período a crise econômica, a corrupção, os sucessivos golpes e assassinatos realizados contra imperadores e, como elemento final, as invasões germânicas. O século III foi marcado por uma grande sucessão de imperadores, o que evidenciou a instabilidade desse período, pois em um período aproximado de 50 anos, o Império Romano teve cerca de 16 imperadores, muitos deles mortos após conspirações. Além disso, o fim da expansão territorial romana afetou fortemente a economia, que a partir do século II, o Império Romano passou a priorizar a manutenção do gigantesco território conquistado. Isso afetou diretamente o sistema escravista, que era sustentado a partir dos prisioneiros de guerra levados ao Império como escravos. Esse contexto desencadeou uma crise econômica em razão da diminuição da produção agrícola e do encarecimento dos alimentos. O encarecimento dos alimentos gerou fome e revoltas, aconteceram em determinadas regiões. Além disso, essa crise econômica afetou diretamente a manutenção dos exércitos localizados às fronteiras do Império Romano. A crise econômica resultou na diminuição do contingente militar romano e assim as fronteiras tornaram-se vulneráveis aos ataques estrangeiros. As fronteiras sempre foram ameaçadas por povos estrangeiros, mas a partir do século II essa ameaça acentuou-se e no século V tornou-se sustentável com o fluxo migratório dos povos germânicos. Os povos germânicos eram chamados de bárbaros pelos romanos, por não compartilharem a mesma cultura e por não falarem latim. Eles habitavam regiões ao norte e a leste das fronteiras do império, que eram chamadas de Germânica pelos romanos. Além disso, parte dos povos germânicos, em sua maioria pagãos, converteram-se ao cristianismo, que havia sido condenado pela Igreja Católica como heresia. Em 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos, e a partir daí uma sucessão de povos invadiu as terras romanas. Todos esses povos, ao perceberem o enfraquecimento da parte ocidental do Império Romano, instalaram-se nas terras e criaram novos reinos. Muitos deles eram absorvidos por outros e a partir da guerra. O Império Romano do Ocidente agonizou até 476 d.C., quando a cidade de Roma foi invadida pelos Érolos e o último imperador romano foi destituído. O estabelecimento dos povos germânicos nas antigas terras romanas levou ao surgimento de novos reinos, que originaram as nações modernas da Europa. As transformações que aconteceram nesse período resultaram na formação das características que definiram a Europa no auge do período medieval. Espero que esse vídeo tenha esclarecido o que foi a queda do Império Romano. Um abraço, que Deus proteja todos nós. Ótima aula. Tchau!